Olá, provedor, tudo bem? Eu sou o Carlos, da AG4 Contabilidade. A AG4 é especializada em provedores de internet. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o papel do contador. E o tema é: contador é gestor? E para falar sobre esse tema, eu convidei meu amigo aqui, contador, diretor do Grupo Build, Thiago Felisberto. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Carlos. E você? Bem também. Vamos lá, então? Vamos. Queria começar te fazendo uma pergunta, Thiago. Eu vi uma história, você recentemente esteve numa feira em Recife e te apelidaram de o destruidor de sonhos. Por que isso? Porque a minha palestra na feira foi sobre o fim da norma 4 do SCI-SVA, né? O fim do SVA. O fim do SVA. O medo de todos os provedores. E aí eu expliquei que não era bem assim e tal, e teve muita gente que fez algumas perguntas. Eu falei assim, gente, né? E uma delas foi sobre a NFCOM, né? O pessoal está bem desinformado com relação a isso, né? E foi bem preocupante. E aí o pessoal ficou muito apreensivo com isso, né? Porque em novembro agora entra, né? Se não houver nenhuma alteração. Tem prazo para eles prorrogarem o prazo dela? Então, é até final de agosto, né? Se até final de agosto o governo fala assim, vai ser prorrogado, beleza. Se não falar nada, vai ser novembro começa. Em novembro ela tem que estar começando. Uhum. E pelo que você sabe, os softwares, pelo que eu ouço falar, pelo menos os softwares estão preparados. Né? Que os provedores não estão achando que vai funcionar. Mas... assim, o que eu percebi lá, Carlos, principalmente lá no Recife, no evento, é que nem os contadores estão preparados. É assim. Entendeu? Porque acontece o seguinte, o software ele fala, tá pronto. Aí entra na parte de parametrização, o contador ele se perde, né? Porque assim, tem algumas regrinhas, né, que precisam ser seguidas, né? O N-Class do item, né? A questão do SVA e do SM na divisão, que tem que ser declarado agora. Não vai ter mais o recibo separado, né? Então, se você fizer a nota conjunta, vai ter que ser tudo separado. Tudo separado. E o que a gente chama, né, os contadores locais, como essa nota não é comum, né? Uhum. Tem escritórios aí de que não tem nenhum provedor, né? Eles acabam nem sabendo dessa nota, e quando tem, às vezes tem um ou dois clientes que é provedor também, não se aprofundam nesse tema e acabam desconhecendo. Eu escutei até provedor falando que ia começar a emitir nota da prefeitura. Vai ficar mais fácil. Que era mais fácil do que emitir a nota de telecomunicação, né? Aí a gente tem um problema com isso, né? Tem. O primeiro, porque você está recolhendo imposto errado, você não recolhe ICMS e ISS, né? E outra, se você está no Simples, você vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro, isso mesmo. Então, né, fica o alerta aí que em novembro, se não houver o adiamento do prazo, não tem conversa. Tá valendo. Todo mundo. Começar a emitir. Todo mundo. Independente de ser simples, lucro presumido, lucro real. Todo mundo vai ser obrigado a emitir. Bacana. Então, aí você destruiu o sonho de todo mundo lá. Fui obrigado, né? Não teve jeito. Vamos começar então com o tema da noite, falando sobre contador é gestor. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Thiago, qual que é o verdadeiro papel do contador? Então hoje, né, o contador tem que ser multidisciplinar hoje, né? Então tem o contador mais operacional, tem o contador tático, né? E tem o contador que não é mais contador, ele já virou gestor, né? Só que é ser muito de perfil. E também a oportunidade que a empresa cria para esse contador, né? O contador operacional é aquele cara tradicional, né? O cara muito bom em apuração, em conciliação, né? Consegue lidar ali com 2, 3 pessoas. O contador tático é o cara que gosta do gerencial, né? Gosta mais de ver um DRE, ver alguns relatórios personalizados. E o cara que realmente larga a contabilidade, ele vai mais para a financeira, né? Então, o cara que gosta de um fluxo de caixa, de uma previsão orçamentária, né? Eu não conheço nenhum que consiga fazer os 3. Para você bem sincero, não conheço. Né? Eu conheço contadores que são muito bons tecnicamente, a operação deles é fantástico, mas chega na hora do tático, da gestão, o cara não consegue falar com os funcionários, né? Ele deixa a desejar. Deixa a desejar. E tem o contador que ele realmente sai da operação e vai para a gestão. Né? O cara começa a fazer MBA, né? Faz outra faculdade, até psicologia, né? Se for o caso, né? E aí troca realmente, ele tem a formação técnica, mas ele não opera mais, não está mais ali no moedor de carne, que é o operacional, né? Na verdade, o contador,
ele faz a gestão patrimonial da empresa, né? Só que no Brasil hoje eu vejo que o contador ele está muito mais, assim, os empresários olham para o contador muito mais como um calculador, gerador de guias, do que como um controlador do patrimônio. Exatamente. Por que você acha que isso aconteceu? Porque alguém no passado falou que a contabilidade só dá despesa. E isso ficou enraizado. Só dá despesa ou ela só é despesa? Só é despesa. Só é despesa. Não traz resultado para a empresa. Resultado. E aí a gente vê grandes nomes hoje no mercado aí que se destacaram. Não, peraí, eu vou gerar recurso para você. Né? Eu vou fazer a apropriação correta do seu ICMS, vou ver a questão do seu PIS e COFINS. Né? São caras que organizaram a casa e falaram, não, sua contabilidade estava errada, agora está certo. E, ó, o resultado foi esse. Eu fiz uma redução tributária de X. Né? O contador que ele começa a ser autossustentável, né? Porque o cara tem lá uma despesa lá, vai 100 mil reais todo mês de imposto, vê um planejamento tributário correto, contador bom, reduz lá 20%, o cara paga 80 mil, esses 20 mil reais, né? Foi um ajuste positivo para o fluxo de caixa, né? Então, só que assim, são poucas empresas que investem em contabilidade, e as que investem conseguem um puta resultado, né? Porque assim, tem muita empresa que vai investir no cara do financeiro. Né? O cara traz o cara do mercado financeiro, fala, não, eu quero fazer isso, mas só que assim, se o contador não entregar o que precisa, o financeiro não vai conseguir trabalhar. O cara do mercado financeiro precisa de uma boa DRE, precisa de um bom balanço, ele precisa dos números bem apurados, né, para poder fazer o trabalho dele. Exatamente. E aí hoje poucos contadores conseguem entregar isso. E aí eu não sei quem foi o abençoado, para ser bem singelo com o adjetivo, que falou que empresa do Simples Nacional não precisava ter balancete. Gente, precisa. Entendeu? É que você... o Simples Nacional, ele não... A obrigação acessória do SPED não tem, é o DEFIS, né? Mas tem que ter. Né? E aí o que acontece? Hoje o empresário fala assim, mas o Simples Nacional não precisa de balancete, DRE, só que precisa sim. E aí ele paga lá o valorzinho pequeno, né? Aí fica aquela contabilidade que eu falo, Ford, né? Linha de montagem, sem análise nenhuma, apura o simples, manda a guia para a empresa paga e corre a conversa. Então acho que falta esse conhecimento tanto do empresário, do empreendedor, quanto do contador para explicar para o empresário que não é assim que funciona. É como né, eu acho que no Brasil a legislação tributária é muito complexa. Então, como o contador ele acabou se enfiando, né, na tanta legislação tributária para entregar obrigações para o governo, não para fazer a gestão para o cliente. Exatamente. Então, na verdade, o contador hoje ele é obrigado a entrar em detalhes, né, de arquivos, de SPED, de tudo que tem que ser entregue, porém esse trabalho todo é feito para o governo. Então ele acaba deixando de lado um pouco o trabalho estratégico, né, o de gestão que ele entrega para o empresário. Correto? Correto. E acho que também o empresário em si, a educação no Brasil, quando o empresário está numa escola, né, quando a gente cresce, a nossa educação não nos ensina a lidar com dinheiro. Se ele não nos ensina a lidar com dinheiro, a gente praticamente cresce sem saber o que é o DRE, sem saber o que é o balanço. A gente acaba conhecendo porque a gente fez ciências contábeis, quando a gente faz administração tambem aprende um pouco. E quem vai para o mercado financeiro acaba caindo também, tendo que aprender um pouco sobre DRE e balanço. São relatórios contábeis e sobre como analisar esses relatórios. Porque, na verdade, toda a saúde da empresa, né? Porque se essa empresa não tem saúde financeira, não adianta ela vender muito, não adianta ela ter altos índices de venda, de fidelização de clientes, se o financeiro dela não traz o resultado que a empresa espera, correto? Corretíssimo. E aí o que acontece, né? Você pega empresas estruturadas, né? Tanto nacionais quanto multinacionais, que o cara do custo fica esperando o DRE mensal por departamento. E a contabilidade tem que mandar. E aí, para ele poder fazer, ele vai fazer todo o custo operacional para mandar pro CFO, pro diretor financeiro, e falar assim, ó, precisamos provisionar isso aqui de grana para esse mês. Né? E aí, mas esse cara de custo, ele deixou de existir já faz muito tempo. Né? O contador acabou absorvendo essa função de fazer o custo, né?
A gente sabe fazer o curso, a gente sabe disso, mas assim, às vezes acaba atropelando, né? Principalmente provedor de internet, né? Provedor de internet, você vai falar de alçada de compras, de departamento, centro de custo, não sabe o que é. E isso, infelizmente, é um indicativo que a gestão tá falha, né? Porque assim, quanto é que vale o seu comercial? Quanto é que é o seu CAC efetivo? Né? Quanto é que é o CAC da instalação? Quanto é que é o CAC do marketing? Não sabe. Por quê? Porque não teve uma gestão, porque a informação está vindo toda truncada. E porque também ele não foi educado, ensinado a solicitar essas informações. Ele pode não saber até como que chega nelas, mas solicitar elas para olhar e entender um pouquinho o resultado ali, se está bom ou não, ele não teve essa educação. Então, quando ele contrata um contador, a única coisa que ele fica esperando do contador são as guias. Né? Eu falo pro pessoal que assim, a culpa do contador não saber a operação é do empresário. Porque ele não habilita o contador, o contador não vai conhecer a operação, né? E uma operação de provedor de internet, ela é muito dinâmica, né? Então, hoje a gente pode fazer aquilo, depende de algumas variáveis, né? A primeira variável é poste, né? Então, tipo assim, sabe que tem o custo do poste, e aquilo ali tá inerente à entrega do serviço. Então, aquilo lá tem que ser computado. Independente se você tem acordo ou não com a companhia elétrica, tem que computar. Qual é o seu regime tributário, né? Se você tem ou não SVA apartado, né? Se o seu link, de onde está vindo, se você está trabalhando com rede neutra, né? E aí as pessoas falam assim, mas o meu custo é X. Aí você fala, mas de onde você tirou essa informação? O contador que mandou. Eu falei assim, peraí, como assim ele te mandou? Aí não sabe como montou o custo. Aí você vai analisar o DR do cara e você fala assim, não, seu custo é Y, não é X. Não, mas ele falou isso. Eu falei, não, calma aí. Ele falou ou você está deduzindo isso? Não, que eu li lá numa linha, lá custo no balancete, eu deduzo. Não, peraí, não é isso, cara. Não é assim que funciona. Até porque, né, acho que não só no mercado de telecom, mas todos os mercados, para você conseguir principalmente chegar a custos, né, específicos, você precisa conhecer toda a operação. Você precisa conhecer os detalhes da operação, né? Eu já participei de reuniões com você comentando sobre a fibra, o que era ativo, né, o que era usado na prestação do serviço. Então, o que chega até na caixa é ativo, o que vai da caixa até a casa do cliente não é. E como que um contador que não sabe como que um provedor funciona vai poder fazer essa classificação? E isso impacta o resultado financeiro, porque tem a recuperação de tributos em cima disso também. Muita recuperação de tributos. Então, mas a gente tem dois fatores, né? O comprometimento da empresa com o contador e o comprometimento do contador com a empresa. E também tem a questão de o cara leva o que ele paga, né? Exatamente. Ele quer pagar pouco, então ele leva só as guias. Tem uma frase do Lázaro que ele fala o seguinte, né? Você quer comer filé, paga filé, não paga o catra. Eu já vi, já. Entendeu? Comer filé, paga filé. Paga filé, né? Quando eu saí da operação lá do provedor, eu entrei como consultor, fui para a diretoria operacional, não sabia nada. O que é a CTO? Esquece, não sabia. Tive que aprender, porque assim, como é que você vai ser um diretor operacional se você não sabe nem o que é um poste, né? E sair como diretor contábil. São pouquíssimos provedores que o contador, né, ele consegue desenhar uma rede e saber, isso aqui você vai ativar, isso aqui não. Aquela ONU, a gente precisa rever como é que vai, senão vamos sucatear ela. Né? A questão dos conectores, cordão óptico. Só que assim, por que eu tive esse conhecimento? Porque eu estava dentro do provedor. Porque o provedor me deu a oportunidade e eu fui atrás, né? E eu sei que tem muito provedor que quer que o contador faça isso, né? Mas o contador fala assim, o cara me paga 500 conto, por que eu vou lá? Ele paga 500 conto. E tem também a questão de que mesmo que o empresário esteja disposto a pagar mais, às vezes o contador não vai conseguir fazer. Né? Como a gente falou, você já trabalhou em provedores. Eu trabalhei 8 anos, você trabalhou? Quase 10. Quase 10. Então a gente sai de dentro da operação. A gente viu já ativando o cliente, fazendo contratos, negociando. Uma vez eu conversei com um cliente e ele ficou abismado, que ele me explicou um negócio que ele fez. Ele falou, eu tenho um provedor lá em São Paulo que tinha um duto, aí eu fiquei com 50% do duto. Aí dentro desse duto eu passei uma fibra,
Só que nessa fibra, uma parte dele era uma parte minha. E ele foi falando, eu falei, não, tô entendendo tudo que você tá falando. Ele ficou assustado, falou, nossa, eu conversava com o meu contador antigo, falava sobre isso, e ele não entendia nada. Como assim você vai ficar com 50% de um duto? Então ele tinha um duto que passava a fibra embaixo da terra, era um espaço, aí a fibra era outro ativo dentro do duto, que também era de sócio. Enfim, aquele rolo que você sabe que os provedores fazem, né? Ó, passa uma fibra, tantos fios é seu, tantos é meu, e aquela confusão toda. E o contador não entende isso, né? Hoje infelizmente, o mercado de contabilidade para provedor, ele foi prostituído por conta da falta de conhecimento e dos valores que o provedor quer pagar. Ponto. Né? O provedor quer pagar R$500 para a contabilidade, o cara tem lá 30 funcionários, tem 5 mil clientes da base, quer pagar simples de 10 mil, e a conta não fecha. A conta não vai fechar. Né? Ou alguém está sonegando, né? Ou alguém está sonegando. Não tem conversa. Né? Aí você chega para o contador e fala assim, não, ó, vamos fazer uma reestruturação, vamos fazer um planejamento para você ir para o lucro real, né? A gente ter aqui a separação de SM e SBA, que é o trabalho que você faz. Eu falo, não, mas isso aqui vai me gerar... O empresário fala, isso aqui vai me gerar mais custo. Eu falo, tá, mas vamos colocar aqui no papel. Se você declarasse tudo que você não está declarando, você pagaria o dobro do que a gente está querendo que você pague. E você vai estar legalizado. Então, você vai dormir em paz. Né? Porque hoje você não dorme em paz. Só que você dorme em paz é mentira. Você entrou num assunto aí também que talvez não era a pauta aqui, mas eu acho importante falar. Eu acho que muitos provedores, não só provedores, todos os empresários hoje, eles não estão cientes da velocidade como as coisas estão andando e que vão levar ao fim do Caixa 2. Sim. Então, quer dizer, hoje é cada vez mais necessário o empresário declarar tudo que ele recebe. Só que se ele declarar tudo que ele recebe, como você falou, sem um planejamento, a carga tributária dele vai nas alturas. Então ele tem que se preparar para declarar tudo que ele recebe, porém, pagando a menor tributação possível, correto? Corretíssimo. E a maioria não está ciente. A gente que trabalha às vezes com mais de um estado, a gente sabe que tem estado que está pegando no pé, está em cima, e tem estado que ainda não. Eu peguei um caso aí, né, voltando um pouquinho à pauta de gestão, que foi uma gestão financeira errônea. Eu peguei um caso que o município pegou o número de PIX que o cara recebeu. E aí pegou o DAS do Simples Nacional e falou assim, peraí, você recebeu isso aqui, você declarou isso, você faturou isso aqui, como? Você entrou 100 mil na sua conta, você tirou nota de 30. Exatamente. Como assim? Não, retifica o DAS e paga o imposto em atraso. A gente estava conversando, né? Tem estado que pede para fazer a guia por fora ainda. Né? Tem a lei estadual diz que se é uma receita não declarada, mesmo ele estando no Simples, o ICMS é calculado fora do Simples, né? Paga cheio. Então ele faz o cara pagar o ICMS cheio, depois faz retificar o DAS, e a hora que ele retifica o DAS, gera os outros impostos. PIS, COFINS, contribuição, IR. E vai pagar. E não tem pra onde correr. Não tem. Porque quando você recebe a notificação, né, ou você retifica e paga, ou você justifica. Como você justifica? Não é um mês só que entrou 100 e você faturou 30. Às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E aí você para e pensa, né? Com isso, de quem é o gestor culpado? Né? É o cara do financeiro? É o cara do contábil? É o diretor da empresa? Que às vezes é o contador? Né? Você ser refém de um gestor é muito complicado. Se o cara for ruim, um abraço. Né? Nós temos alguns clientes, né, que o gestor é um cara técnico, né, é excelente. Né? O cara fala assim, eu quero DRE, quero o balanço, se vira. Né? Aí você começa a perguntar pro cara, mas isso. Ah, não, mas eu tô te pedindo porque a consultoria me pediu. Eu falo assim, peraí, como você não sabe o que você quer? Pra que serve, né? Pra que serve? Né? Então, por que você tá me pedindo? Então, se eu falar que você tem 1 milhão, você vai acreditar que você tem 1 milhão. Eu vou. Então, o que acontece? Quando a gente fala de gestão, né, a gente tem que entender que tem gestão de pessoas, gestão do processo, gestão do produto, né, do serviço entregue. E hoje, cara, contador, gestor, eu não conheço. Assim, o cara que está na contabilidade e está gerindo uma operação,
Se tiver, vai ser 1 ou 2, e mesmo assim o cara nem aparece muito, né? Tem pessoas táticas, né? Você é um tático que não está no operacional, né? Eu saí do operacional. Por quê? Porque a gente tem pessoas que hoje estão no operacional. Então hoje a gente consegue fazer uma gestão. Você fala assim, precisamos fazer um SPED. Se você entrar na frente do computador para fazer um SPED, vai sair. Mas você vai ser numa lentidão, né? Olha lá se sair mais. Prazo é 30 dias. Já esqueceu. Putz, aquele bloco, como é que eu faço aquele bloco, né? Mas É o que a gente falou, né? É muita preocupação com as entregas e pouca com a estratégia. Hoje o empresário, né? O provedor que investir na sua contabilidade, né? Por cima com a reforma tributária, ele vai conseguir ter um cara operacional, um contador operacional e pode ter também um conselheiro que é um contador. Porque assim, a reforma tributária eu acho que é um marco para a contabilidade, né? Como infelizmente a pandemia foi um marco para o provedor, a reforma tributária é um marco para a contabilidade. Se a empresa estiver preparada e a contabilidade estiver junto, o cara decola. Se o cara ficar esperando prazo, né? Eu recebi uma pergunta lá na palestra Recife que a pessoa perguntou assim para mim: tá, mas e quem tem ICMS diferido no estado? Paga menos, né? Eu falei assim, 2029 acaba o ICMS. Acaba o diferimento. Então, mas até lá ele vai trabalhar com o diferimento, vai trabalhar com IBS, CBS. E não vai se arrumar. Trabalhar quantos anos com esse regime? E não vai arrumar. E sem saber qual que é o... Exatamente. Se trabalhando hoje com um regime só já é difícil, às vezes ele está deixando dinheiro na mesa. Imagina trabalhando com 2, que ele tem que decidir se é melhor o antigo, o novo, qual o percentual que ele está pagando. Exatamente. Aí o que acontece? Eu virei para ele e falei assim, vai acabar. Só que assim, mas antes de você tomar qualquer providência, você precisa sentar com o seu contador, né, e ver qual que é o planejamento de vocês. Porque assim, não tem conversa. O ano que vem já começa as implantações. Vai ter lá a taxa simbólica, que vai ter o cashback. Mas assim, isso vai acontecer. Então 2029, daqui 4 anos... acabou o ICMS, não vai ter mais, né? Mas eu hoje, se a gente puser lá na ponta do lápis, eu pago 6,5%, 7% de ICMS. Minha filha, você não está entendendo, é 28%, 26%, os dois juntos. A estimativa é 28%, né? A estimativa é 28%, né? Mas e agora eu vou quebrar? Eu falo, por que você vai quebrar? Aí, às vezes, também ele pensa assim, não, mas eu estou no Simples. Mas aí, de repente, ele atende um monte de empresa que fala, eu quero o crédito. Eu quero o crédito. Às vezes, mesmo o Simples sendo vantajoso para ele, em algum instante, em algum momento ali, ele vai ter que analisar a possibilidade de sair, pelo menos o Simples misto, né? Que vai pagar o IBS, CBS por fora, para poder entregar crédito para o cliente dele, senão ele simplesmente vai trocar de fornecedor. Eu acho que assim, principalmente na área de tecnologia no geral, a empresa no Simples não vai sobreviver à reforma tributária. Porque todo mundo vai querer o crédito, porque o consumo, né, o comércio B2B é muito alto, né? Então você pega um provedor, o cara começa a comprar conector e qualquer coisa de importação de uma empresa do Simples Nacional, de revenda, distribuição. O provedor vai querer aquele crédito, ele vai precisar daquele crédito. O cara vai deixar de comprar. Mas o outro distribuidor vai me cobrar 2, 3, 10% mais caro, mas tudo bem, mas eu tenho crédito. Eu vou usar o crédito dele, né? Então na área de tecnologia, a empresa do Simples Nacional está fadada. E não vai usar pouco, né? Se for 28%, é 28%. 28%, né? Então você para e pensa. Não é pouco. De 100 mil são 28 mil. 28 mil reais. 28 mil reais. E para um provedor isso aí, ó, você pega um provedor aí com 20 mil assinantes. O provedor, principalmente o provedor que ele tem uma grande parte da despesa também com folha, né? Ele vai querer crédito de tudo onde puder vier. De tudo. Onde puder vai tomar o crédito. Exatamente. Então eu acho que assim, gestor, ele pode ter a formação acadêmica, bacharel em contabilidade, pode ter o CRC ativo, mas ele não vai conseguir fazer a operação. Entendeu? Então, tipo assim, ele vai ter que sair, né? Só que é um cara que vai saber interpretar um DRE, um balanço, né? Um fluxo de caixa. E a gente está falando de interpretar DRE, balanço, fluxo de caixa e tal, mas o trabalho do contador hoje não seria nem o trabalho do contador abrir uma empresa, né? Ele é muito mais jurídico do que de contabilidade, mas é o escritório de contabilidade que abre uma empresa. E o trabalho do contador, ele já começa na abertura da empresa, né? Você vai abrir uma empresa do quê? Por quê?
Aonde? Como que você vai trabalhar? Uhum. Porque eu já vi empresários que eu conversei que ele falou, não, eu abri essa empresa aqui e tal. Aí eu pego os quinais, às vezes não é compatível com a atividade que ele tem, não faz sentido. Eu falo, mas como que você abriu essa empresa? Quem te orientou? Eu falo, não, eu que escolhi os quinais, eu só pedi para abrir. Então, quer dizer, ele pediu para abrir, a pessoa que pegou, com certeza foi o escritório, abriu do jeito que ele pediu e não analisou, não conversou, não deu orientação. E tem alguns quinais que eles não podem, eles têm que ser segregados, né? Na área de segurança, de saúde, né? E tem provedor aí que coloca quinai de vigilância e segurança, não pode, não pode, né? E aí, e uma coisa que você falou que é muito interessante, é verdade, né? Que assim, o contador ele consegue abrir a empresa sem empresa tiver no simples nacional. Por quê? Não precisa da assinatura do advogado. Mas é contrato, a gente não estuda contrato, a gente não estuda fazer contrato, né? E é um trabalho que eu venho fazendo, né? Que eu venho reeducando os clientes e falo assim, gente, é advogado. Você tem um advogado? Não, então tá. E é aquela questão do empresário não enxergar o valor. E às vezes ele só vai dar o valor num bom contrato quando ele tiver que desfazer uma sociedade e ele vê que ele está em maus lençóis por causa de um contrato mal feito. Está refém do contrato mal feito, exatamente. Eu falo para todo mundo, gente, o negócio é o seguinte, hoje eu estou te oferecendo uma faca ou um canivete. Amanhã, a hora que chegar o problema, vai ser uma peixeira. Porque assim, eu consigo resolver de uma forma mais simples. A hora que vier a fiscalização, vier um distrato social, vai ser diferente, porque se vier distrato social, a gente vai ter que fazer todo o encerramento de balanço, tem que fazer todo o inventário. Isso aí é um custo que o escritório não vai absorver. Então, vou ter que repassar para você, empresário. Volto lá na frase do início que você disse, né? Contador é despesa. Só que ele não enxerga o quanto que ele está pagando por não ter um bom contador. Né? Exatamente. E outra coisa que às vezes eu fico abismado com alguns empresários. Você pode chegar nele e falar assim, não, eu vou te fazer economizar, sei lá, vamos pegar um valor pequeno aqui, R$10 mil por mês de tributo. Então se você multiplicar isso aí por 12 num ano, são R$120 mil. Você fala, não, eu quero, sei lá, R$30 mil, R$40 mil por esse trabalho. Ele não quer pagar. Você está dando para ele, eu vou te economizar no ano 120, você vai me pagar um pedaço disso e depois você vai continuar economizando. E parece que ele não quer, ele tem dó de pagar. Você já percebeu isso? Já, e para o governo, na hora que vem a multa, ele vai ter que pagar. Tem que pagar cheio, né? E por que ele tem dó de pagar, sendo que você está dando o trabalho e o resultado já para ele? É o momentâneo, né? A sensação, o prazer em curto prazo, né? Não, mas eu economizei tanto, meu caixa está cheio. Tá bom, mas se você acha que você está numa gestão correta, infelizmente. E tem a questão do barato sai caro, né? Muito. Eu tinha um amigo que trabalhou comigo no provedor na época. Ele era do comercial e saiu, montou uma empresa para trabalhar pro provedor também, para fazer a parte de vendas. E ele veio me procurar uma vez para conversar, porque minha empresa cresceu, já está no lucro real e eu estou pagando muito imposto, eu já estou ficando com dificuldade financeira porque eu não tenho mais dinheiro, né? A empresa para quem eu trabalhava foi apertando as margens, o que ela me pagava, as premiações foram diminuindo, tá com aquela história toda, né? E eu não estou tendo dinheiro para pagar a tributação. Você não consegue me dar uma ajuda? Eu falei, ok, vamos dar uma olhada. Aquela história, o que você faz? Eu faço isso. Cadê teu contrato? Tá aqui. Cadê teus quinais? Tá aqui. Cadê o contrato com o teu cliente, né? Aí ele me deu o contrato, eu li o contrato, falei, me dá uma nota, o que você tira de nota? Ele me deu uma nota. Falei, bom, tá no lucro real, pagando PIS e COFINS não cumulativo, né? Que dá 9,25. Como era quase que... Tecnologia. Não era empresa de tecnologia, era telemarketing. E o legal é que eu peguei para me dar até o contrato de prestação de serviço. O contrato estava lá, objeto, teleatendimento, telemarketing, estava bem específico, né? E igual telecomunicações, você sabe que o PIS e COFINS mesmo no lucro real ele é mais barato. Mais barato. Eu vi, falei, ele estava pagando mesmo, ele tendo crédito, ele estava pagando quase 8. Falei, pô, mas você está pagando 3,65. Eu fiz a conta em um ano só para ele pagou R$270 mil a mais. Então, o que ele economizou com o contador, o que ele não pagou uma boa consultoria, valeu a pena? Não. Já pagou. Tá pago 270. Ele falou, dá para recuperar? Eu falei, não, você já emitiu a nota com esse código. Você declarou que você prestou esse serviço, não esse. Exatamente. E tudo começa por quê?
porque foi atrás do mais barato, não teve uma orientação correta, fez de qualquer jeito, né? Pegou provavelmente um RP qualquer, põe aqui, receita de bolo, aí você tem lá, você pagando, em vez de pagar 3 de COFINS e 0,65 de PIS, está pagando 1,65 de PIS. E 7,60. 7,60 de COFINS. E como é o nosso trabalho, né? A gente não pode... Nosso trabalho é intelectual, a gente não pode entregar de graça. Eu falei com ele, falei, eu tenho uma coisa só para te falar. Só que essa uma coisa que eu vou te falar para você mudar, no ano passado fez você perder 270. Esse ano você está falando que vai crescer o faturamento. Não vai. Então você vai economizar muito mais. Aí cobrei um valor que não foi pouco. Justo. Chiou um tempo. Justo, porque a economia que eu ia trazer para ele era 5, 6 vezes maior. Ele ficou chiando e tal, mas foi até que ele foi e pagou. Mas por que ele ficou chiando no começo, sendo que eu já mostrei para ele o que ele pagou a mais? Se ele tivesse pagado lá no começo, desde quando ele abriu a empresa, explicasse para o contador qual era a atividade, tivesse pedido para fazer um estudo tributário, não seria melhor? Seria. É a história do mecânico do parafuso, né? Parafuso Sim. custo real, ele cobra 1.000. Mas e os 999? É porque você compara, você tem que apertar, né? Eu não sei o que passa na cabeça do provedor. O provedor hoje, sabe, deve estar na terceira geração já dos provedores, então a galera já está vindo com mais instrução, né? Mas ainda tem aquelas questões familiares, culturais, né? Que tipo assim, foi o contador do meu avô, é o contador do meu pai, né? É o cara que cresceu comigo na escola, o pai dele foi o contador do meu pai, então a gente está com ele, a gente não vai trocar. Aí você pega lá as informações, principalmente quando o cara quer pegar crédito no banco, né? Ele fala, não, eu tenho lá o financiamento do FUST e tal, você faz um projetinho para mim. Posso fazer o projeto, mas assim, não sei se você sabe, mas esse projeto você depende de banco terceiro, né, banco homologado, não é direto. Só as grandes TEL que conseguem direto com o BNDES, você vai ter que passar pelo banco. Aí você vai conversar com o gerente do banco fala assim, o que ele me manda é isso aqui, cara. Você acha mesmo que eu vou aprovar 1 milhão de crédito pro cara? Não vou, porque assim, eu sei quem é, eu sei como é que funciona. O empresário, ele está sonegando imposto, ele acha que ele está economizando. Só que a gente que conhece, às vezes, uma boa gestão, você sabe o tanto que ele está perdendo. Concorda comigo? Concordo. Ele concorda em não pegar um crédito barato, ele concorda em não conseguir expandir o tamanho da empresa dele. Você sabe que quando a empresa cresce, não é só ônus, tem os bônus, né? Uhum. Você tem um tamanho maior, você tem um poder de barganha maior com o fornecedor, com a instituição financeira. Quando a sua empresa é grande, ela é formalizada, você tem tudo isso. Uhum. Você tem opções de formalizar a tua frota, né? A gente estava conversando esses dias sobre fazer uma empresa de locação de carro, tem benefícios, muita gente não sabe, tem uma frota de 30, 40 carros e não faz. E paga por ano aí 120 mil paga uma pancada de IPVA, sendo que poderia estar economizando. Não é por quê? Porque às vezes tem 5 empresas, 6 no Simples Nacional, um pouquinho de carro em cada uma. E ele acha que está economizando, mas está perdendo o mercado. E outra, tem a questão também do valor da empresa, né? Valuation, né? Se ele organiza a empresa, paga os tributos, além dele se aproveitar da organização e do crescimento dele, numa possível negociação, um M&A, a empresa dele é muito mais bem avaliada do que se ele tivesse várias empresas pequenas trabalhando, né? Participei de 2, né, diretamente. E o balanço é auditado, né? Então o pessoal da KPMG, vem aquelas Ernst Young, vem umas contabilidades pesadas para fazer auditoria, né? A primeira coisa que eles pedem é o balanço e o inventário. Eles não querem nem saber do resto. Tá? Me manda a lista a ficha do inventário e manda o balanço. E depois a gente conversa sobre o resto. E aí eles são bem criteriosos com relação a isso, né? Quantos CNPJs tem aqui debaixo desse guarda-chuva, né? Que eles falam. Tem essas empresas podem arrancar fora. Isso aqui para mim não vale nada, né? Aí o cara, na época daquelas grandes aquisições, teve uma operação e o cara pagou quase 3 mil reais por CPF. Acho que foi a maior que teve. Eu já vi nego vender por 900 reais porque não tinha nada. Nada.
E às vezes a negociação começa até boa, né? É. Não, eu vou pagar R$2.500 por por CPF e tal. Só quero que comece a fazer auditoria. E ele vem e traz, eu vou te pagar, só que eu vou descontar isso, eu vou descontar esse passivo aqui, esse passivo trabalhista, esse passivo fiscal. Cai pela metade o valor. Você comentou sobre a função do contador, né? Com relação a gerir o patrimônio da empresa, né? Quantos provedores que vem para trabalhar com a gente... me dá o inventário da rede, só para a gente fazer o ajuste do seu ativo mobilizado. Eu já escutei, mas o que é isso que você precisa? Você não tem, não. Então tá, você vai pegar o KMZ, você vai lá, vai bater foto e vai me mandar, porque eu preciso saber o que você tem na sua rede, filhão. Né? Não, vai dar muito trabalho. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Se você for vender a sua empresa, sua rede não vale nada, tá? Não está documentada. Mas tem o projeto da companhia elétrica. Dá um projeto para eu ver. O cara declara 5 mil postos, está passando em 15 mil. Aí você fala assim, como, filhão? Como você quer que a sua empresa vá, né, que o CPF dos seus clientes vale R$2.000, R$2.500? Não, o cara vai pagar R$900. Mas assim eu não vendo. Tudo bem, você não vai vender, ele vai te sufocar. Né? O cara vai fazer tática de guerrilha. Chega numa empresa, o entrante, põe lá 90 dias isento, você não vai aguentar o cara. O cara tem dinheiro. O cara ia te comprar. Você não vendeu para ele, ele vai voltar a loja do seu lado e vai te sufocar. E aí, você vai aguentar? Não vai. E eu falo que às vezes o trabalho do contador que gere, que dá a consultoria correta é tão importante até às vezes de chegar no empresário na hora certa e falar, tá na hora de fechar. Ou tá na hora de vender. Porque se você não só em provedor, mas em todos os negócios, se você perder esse time também, pode ser que você perca todo o negócio da sua vida. Exatamente. Você construiu todo um patrimônio, você construiu toda uma empresa e por você não... O empresário às vezes não tem essa noção, né? O seu contador está ali olhando o balanço, olhando liquidez, olhando imobilizado, endividamento. Chega um ponto que você pode chegar no empresário e falar, você tem uma oferta de venda por X, é melhor vender. Ou não, agora vale mais. Você consegue dar esse olhar para o empresário, que às vezes ele não tem, mas às vezes ele não tem esse assessor do lado dele ali na hora certa para dar essa orientação. Teve um cliente nosso lá, um cliente grande, que eu virei para ele e falei assim, cara, eu preciso que você gaste um pouco de dinheiro, cara, porque o seu imposto de renda é vergonhoso. Eu preciso que você gaste. Não, mas não, eu falei, preciso que você compre um carro, pelo amor de Deus, cara, porque assim, não dá. Você faz o que com o seu dinheiro? Eu reinvisto. Eu falei, não, filhão, dá uma seguradinha aí, gasto. Você pode gastar um pouquinho do seu dinheiro. E aí, é motivo de risada, porque tá tão organizado, né, o fluxo de caixa tá tão bonito que você fala assim, cara, você pode fazer uma retirada no final do ano gorda e sair para viajar. Não, vou reinvestir. Tudo bem, seu mérito, mas assim, você não acha que a rede já está saturada? Para que você vai esticar mais rede, sendo que você não vai conseguir vender? Né? Vou esticar mais 20 mil portas. Beleza, quanto é que custa 20 mil portas hoje? Meio milhão, 600 pau? Tá, você vai ativar tudo isso de cliente? Se você ativar 10% é muito. E a taxa de retorno, você vai levar 10 anos para recuperar essa grana, velho? Para. Né? E esse é o trabalho do contador. Né? Então, tipo assim, vamos fazer expansão. Beleza, qual que é o projeto? Qual que é o nosso orçamento para isso? Não tem, vamos fazer no peito. Esquece, filhão. Você vai jogar dinheiro fora. E tem muito fundo hoje, né, que você coloca, né, o provedor coloca a carteira como garantia, né? Você para e pensa, botar 10 meses sua carteira como garantia. O dinheiro não vai para você, não vai para o provedor, vai para o fundo. Aí você tem lá 5 milhões parado em rede, que você esticou, né, o fornecedor está pago e você tem que pagar agora o fundo. E aí? Mas é 1% de juros, tudo, mas você tem que pagar o cara. Então aquela carteira lá que você contava todo mês como receita recorrente, não é mais sua. Então, você tem a parcela para pagar... Ficou de garantia. Ficou de garantia. Então, o seu fluxo de caixa é menos aquela receita. Né? E aí o cara trabalha lá com 10, 20% de margem de segurança, perdeu a margem de segurança. Aí, por uma infelicidade, o técnico bate um carro aí, arrebenta um carro aí de 1 milhão. Como é que você paga esse carro de 1 milhão depois? Não paga. Vai ter que correr atrás de um empréstimo. Até para pegar o crédito certo, dá para orientar, né? Dá. Para que pegar o crédito? É o momento de pegar, é certo isso, né?
quando eu comecei a trabalhar com um provedor, eu fiquei um pouco assustado, né? Porque aí tinha uma operação de capital de giro onde os recebíveis era a garantia. E todo mês o provedor passava um sufoco. Por quê? Você sabe que se tudo fluir bem, você vai no começo do mês emitir os seus boletos, suas notas fiscais. Se tudo fluir bem e todo mundo te pagar, você não tem mais recebíveis no mês que vem, concorda? Sim. É só quando você emitir as notas de novo. É diferente de uma empresa que emite 30, 60, 90, 30, 60, 90, 120. Então ela tem uma carteira de recebíveis. O provedor não, ele emitiu a nota aqui em julho, der tudo certo, até 25 de julho já liquidou tudo. Então ele não tem mais garantia. Então o dinheiro do provedor que caía nesses boletos ficava na conta garantida. O banco não liberava. Ah, não posso porque você não tem mais recebíveis de garantia, mas eu vou gerar só no próximo mês. E ficava segurando, porque uma operação que não era adequada para o tipo de cliente, o gerente do banco que não enxergou isso e ninguém conseguiu. E ele ficou um tempo passando esse sufoco, as contas atrasavam porque o dinheiro estava no banco, mas estava de garantia da operação. O gerente não podia liberar. Eu conheci 2 profissionais muito bons no mercado financeiro que eles não conseguiram sobreviver à dinâmica financeira do provedor de internet. Né? Porque o provedor de internet, principalmente quando ele usa as contas garantidas, né? Ele emite o carnê, fala assim, se der eu recebo isso aqui. Tá bom, você vai receber, mas só que você sabe que se você antecipar 3, as 3 últimas você não vai receber mais, né? Ah, não, mas está como garantia, o cliente vai pagar. Aí começa o pesadelo que são os cancelamentos, né? Aí o cara vai lá e cancela, e aí você faz o quê? Você vendeu o título pro banco. Antecipou. E aí? O que você vai ter que pagar é aquele título mais a multa, mais juros, né? Aí você conhece provedor que já antecipou o carnê de 12 meses? 12 não, porque o banco não permite, né? Mas de 6 já. De 6 já? Já. Esse corajoso. Esse foi corajoso. Foi corajoso. E o churn do cara, sei lá, acho que era uns 10, 12%. É porque o cliente cancelou, não liquidou mais, quem tem que pagar ele. Ele tem que pagar. E aí debita na conta. Debita na conta, porque não pagou, vai debitar na conta. Muitas vezes não tem recuperação do ativo imobilizado, que é o ONU. O cliente, na maioria das vezes, já tem um monte de restrição, você não consegue executar o cara. Né? Aí você não emitiu nem nota fiscal, aí você não pode protestar o cara. Né? E aí, como é que você faz? Nem multa você pode cobrar do cara. Né? Então, por quê? Porque não foi orientado. Né? Antecipação de recebíveis para serviço recorrente de internet é complicado. É complicado, porque se não tivesse a taxa de cancelamento tão grande, né? Ao contrário de quando você vende um produto, né? Quando você vende um produto, o produto já foi, o cara tem que te pagar, ponto. Mas a internet você pode cancelar. Pode. Tiago, agora mudando de assunto, vou fazer uma pergunta para você com relação a tecnologia, inteligência artificial, no mercado de contadores. Como que você enxerga isso? Isso é bom? É ruim? Vai tirar emprego? Vai ajudar? O uso de inteligência artificial para, às vezes, apurar impostos já, né? Uhum. Ler documentos. O que você fala sobre isso? Hoje a gente usa, né? Com certeza. A gente usa bastante, aliás. Com relação... Eu vou inverter a ordem das perguntas. Com relação aos empregos, quem não se qualificar vai perder o emprego, vai ter que trocar de atividade. Lembra da cana-de-açúcar? Sim. Né? Todo mundo... Boia fria, facão, fogo e pá. Todo boia fria que foi estudar mecânica, né, e aprender a pilotar o trator, tá onde? Tá empregado e ganhando bem. Com certeza. Né? O cara quis evoluir. Tá empregado, trabalhando bem, numa cabine confortável, com ar-condicionado. Com ar-condicionado, né? Então teve vários casos que quem correu atrás sobressaiu. Com a contabilidade vai ser a mesma coisa, né? Eu falo no escritório que assim, a gente precisa ter pelo menos uns 2, 3 contadores lá dentro que saibam programar. Programação mesmo, né? Fazer telinha, montar dash, entrar no banco de dados e fazer pesquisa. Porque o que acontece? O trabalho manual, o famoso pica-pau, acabou. Não existe mais isso, né? Porque qual que é a nossa discussão com o cliente hoje? Mandou o XML? Mandou o FX? Não vou te mandar o PDF. Não, nem precisa mandar o PDF. Nem quero o PDF, porque o PDF eu gero aqui. Né? E isso há 10 anos atrás, não, me manda o PDF que eu vejo, que eu faço aqui.
Não existe mais. Você fazia conciliação ticando no papel. Ticando, pelo amor de Deus. E lá no escritório é no paper, né? No paper. No paper. Com certeza. Não né? tem... Acho que a última coisa que tinha, né, que impedia a empresário aí de contratar um contador à distância era a folha, né? Pagamentos. Ele tinha que preencher a carteira de trabalho. Agora com o E-Social ficou lindo. Acabou, né? Não tem mais por que ter papel. Ficou lindo, não. E o FGTS digital também... Agora acabou mesmo, né? Acabou. Acabou, porque agora paga pelo Pix, então não tem que imprimir mais nada. E aí o que acontece? Tem algumas contabilidades que ainda estão relutantes em colocar IA. Né? Hoje a gente tem uma despesa alta com IA, a gente paga lá as APIs para a nossa IA funcionar. Tem alguns clientes que a gente já consegue rodar bastante coisa, tem cliente que é mais restrito, né? Tem algumas regrinhas. Tem cliente que o RP deles a gente não consegue conectar a IA. Mas o futuro da contabilidade né, a IA entregar o serviço manual pronto. Vai acabar o serviço manual. E talvez as pessoas sempre olham as coisas às vezes como uma ameaça, mas pode ser uma oportunidade, porque pode ser uma oportunidade para o contador parar de fazer o operacional e realmente ir para o estratégico agora, né? Tático, né? Já que a IA está fazendo todo o trabalho ali, está trazendo os números, que nem você falou, de montar dashboards e trazer os resultados, ele tem a possibilidade de entregar muito mais análise para o cliente, muito mais consultoria do que ele tinha antes, né? Assim, o trabalho do contador em si, o Carlos, tem que ser consultivo. Tem que ser. Tem que ser consultivo. Mas o problema é que a maioria não é. Por quê? Porque é o que nós estamos falando aqui, ele não é consultivo. Ele não é e ele não quer ser. Ele é operacional. Ele não quer ser. E aí vai do provedor ver aonde ele quer, com que ele quer se associar, né? Com o cara que vai entregar papel para ele, né? Que realmente vai ser uma despesa, ou o cara que vai estar do lado dele e falar, não, peraí, eu vou te ajudar a gerir isso aqui, porque eu preciso que você ganhe dinheiro para você me pagar mais. Né? E é o que a gente acabou de falar, né? Às vezes fala, pô, mas é mais caro, talvez é mais caro, pô, mas talvez o que ele está pagando de mais caro é infinitamente menor ao que ele estaria pagando errado de tributação ou o risco que ele estaria correndo da forma errada. Exatamente. Você pega aí alguns magos, né? Que a gente fala aí de IA. A contabilidade acho que deve ser o segundo ou a terceira profissão que já está na reta para se transformar, né? O contador hoje ele vai ter que entender que ele precisa saber programar, ponto. Mas quando eu falo programar, não é entrar na telinha preta e fazer lá a linguagem de baixo nível, não, é fazer um prompt para IA, falar assim, ó, tá aqui essas notas, separa para mim o que é uso e consumo, o que é isso, e faça a interpretação do CFOP e me gere um relatório em Excel. Aí ela vai fazer. Só que assim, você precisa, é igual criança, né? Você precisa ensinar. Você precisa ensinar. Assim, ó. E uma coisa que os coaches sempre falam, você precisa aprender a fazer perguntas, né? Você precisa aprender o que perguntar para a IA, o prompt, né, o comando, para te trazer o resultado que você precisa. Quando eu estava no provedor, eu tinha uma frase que eu falava assim para todo mundo. Se você me fizer a pergunta certa, a resposta vai ser correta. Se você me fizer a pergunta errada, às vezes eu nem vou te responder. Não estou conseguindo entender o que você está me perguntando. A IA é a mesma coisa. Então, o que acontece? Se você cria a persona da IA, né? Tava até conversando hoje com uma funcionária que eu tive que trocar a persona da minha IA, né? Porque ela tava configurada para folha, tá? E eu precisava de algumas coisas contábeis e fiscais. E aí eu tive que trocar minha persona. Então eu tive que entrar lá, mudar a persona e falar assim, ó, agora você é um analista fiscal, eu preciso disso, eu preciso que você faça isso, isso, né? Você mudou o contexto. É um prompt que a gente monta, né? Eu tive que mudar. Porque eu fiz uma pergunta para ela sobre preço, ela me trouxe um negócio que não tinha nada a ver. Eu falei assim, não, né, pá. Aí eu lembrei que meu prompt estava errado. E aí, quantos contadores sabem fazer prompt hoje? Entrar lá na IA e fazer o prompt. Fazer. Né? Então eu preciso que você mude a sua persona para essa aqui, eu preciso que você me entregue isso aqui. Né? Eu não fiz ainda, mas eu já vi fazer. IA entregar o layout do SPED contribuições pronto. Prontinho. Aí sim. Prontinho. Tipo assim, um volume curto de informação, né? Era um cliente lá com, sei lá, umas 200 notas. Né? Mas entregou. Entregou pronto. É que assim, quanto maior o número de tokens, mais caro fica, né? Então o pessoal deu uma segurada, porque se chegar
Aí o barato fica caro, né? Porque aí você corta lá 2, 3 funcionários, manda aí a fazer, vem uma fatura no cartão de crédito, $10 mil de IA, né? Porque assim, é consumo de informação. Mas voltando para a parte operacional, tem muita coisa que já está convertendo. Não tem, a nota chega, já converte, já põe no Excel, fica esperando o contador só fazer a análise e importar isso para dentro do sistema e aí fazer as apurações. Bacana. E vamos partindo para o nosso fechamento. Queria te fazer algumas perguntas para a gente poder fechar. Hoje, pensando em fim da norma 4, reforma tributária, qual que é o grande conselho que você daria hoje para os provedores? Tem que dar um conselho. Qual seria? O que você acha hoje que é um grande... Pode ser um gargalo, toda ameaça é uma oportunidade, né? Então, toda ameaça que ele está sofrendo, mas que ele pode transformar em oportunidade agora. A reforma tributária, né, ela veio para equalizar algumas coisas, né? Mas, infelizmente, a área de telecomunicação ficou prejudicada, porque ela já tinha alguns benefícios, né? Principalmente dos indiretos. Só que, assim, a oportunidade que você cria aí é melhorar o SVA que você entrega e você vender esse SVA. Porque você vai ter que tributar. Ponto. Né? Então, por que você não entregar algo melhor? A receita precisa ser tributada 100%. 100%. Essa história de, vou tirar meia nota, vou fazer metade do faturamento. Isso acabou. Não vai existir. Split payment vai acabar com isso, as notas fiscais, o próprio cliente pedindo crédito ou pedindo cashback. Cruzamento de informação. O governo cruzando informação, isso vai acabar. Vai. Então, você tem que... E aí a grande oportunidade é o provedor ele montar uma carteira de SVA aceitável, que tenha aderência comercial e tirar esse viés do tributário, que foi o que venderam por muitos anos. Com o SVA que não vai perder o benefício com a reforma, né? Exatamente. Tem que acertar também, Tem que acertar. Né? Tem muita gente vendendo coisa aí que não existe, né? E aí tanto é que a gente tem, né, um estudo e o curso também que você faz, né, que você ministra, para a pessoa entender o que é SVA, né? A SVA até 2029 passou 2029, cara, tem que ser uma ferramenta comercial, não pode ser mais uma ferramenta tributária. E aí com relação à norma 4, dos nossos clientes, eu acho que ninguém se enquadrou, né? Já não usava, já não vinha usando. Já não Até vinha porque usando. sempre foi um risco, né? Sempre foi um risco. Mesmo alguns tribunais reconhecendo o SVA, mas ainda os fiscais discutiam percentual, forma que estava sendo aplicada, então sempre houve o risco de autuação, né? Uhum. E aí veio para deixar claro, né? Porque assim, se você é muito engraçado, né? Você vende o link, mas você não dá o acesso, né? Aí você vende o acesso como SVA. Tá, mas qual é o serviço que você está entregando? É o acesso ou o link? Então essa história da norma 4 foi para resolver. Tem muito provedor que está batendo o pé que isso não é legal, que não sei o que. Mas, gente, desculpa. Por que você não se organiza? Porque assim, era iminente que poderia haver a canetada. Houve a canetada. O que você vai fazer? Vai ficar chorando? Não. Até porque ao fim da norma 4, ela praticamente não trouxe tantos efeitos a curto prazo, assim, a longo prazo, porque a reforma já ia acabar com isso. Já ia acabar né? com isso. Então só antecipou a dor. Ela pode trazer outros impactos até na questão de regulatória, na questão tecnológica, né? Que a gente está falando aqui só da questão tributária, né? E aí a Anatel soltou aí esse mês aí a outra normativa deles, que todo mundo agora precisa tirar o toga, né? Então... E é o que eu falo, né? O nosso governo, ele é fantástico em impor as empresas para trabalhar para ele, né? Sim. Que mais uma, né? Então, agora os fornecedores de rede têm que informar quais são seus clientes, enfim. Eles vão começar a cruzar, e o que não tiver a licença, ele para de fornecer. Então, quer dizer, você fiscaliza para mim e já pune quem não tiver correto, tá? E ele está usando também o banco e o cartório para isso, né? Sim. Então, se você tem tributo em atraso e não foi para dívida ativa, caiu lá na dívida ativa, já vem um boletim do cartório para te cobrando, filho. Paga. Você está sendo protestado pelo governo. Né? E ele vai fazer isso de forma... com uma maestria gigantesca com a reforma, porque
Você só vai poder tomar o crédito se o crédito estiver efetivamente pago. Exatamente, você vai doar sua conta corrente. Então, se a empresa não pagou, você não pode tomar o crédito. Então, você vai fazer uma empresa fiscalizar a outra agora. Eu falei assim, ô Carlos, sabe aquele negócio que você me vendeu? Você não pagou? Você não pagou? Tô aqui com tantos R$ 1.000 de crédito para tomar e não posso porque você não pagou. Você não pagou. Paga aí, vai. Faz o Pix lá pro governo. Se você não me pagar, não vou comprar mais, vou comprar do outro. O cara é obrigado a pagar. Não, e isso vai dar inúmeras questões judiciais, né? Inúmeras, né? Porque assim, eu tô contando com o seu crédito já tá na minha planilha de custo. E você quero é obrigado ele. A pagar, né? Eu quero ele, entendeu? Pessoa agora, uma empresa entrar com uma ação contra a outra, Por falta de pagamento. porque ela não pagou o tributo. É o que eu tô te falando, né? O governo terceiriza, né? Não é mais ele que vai entrar com uma ação para pagar, é o próprio cliente que vai cobrar. Porque eu quero seu crédito. Quero crédito. Enquanto crédito. Ele não pagar, eu não consigo aprovar. Exatamente. Então, é complicado. Fantástico. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Foi um prazer estar aqui, né? Que legal. Gostei bastante da conversa. Espero que vocês também tenham gostado dessa conversa. E nós criamos um grupo, a gente vai disponibilizar o QR Code, né? E se você tiver alguma dúvida com relação à gestão tributária, SVA, você pode entrar nesse grupo do WhatsApp e mandar lá a tua pergunta, que até eu, Thiago e mais algumas pessoas lá que a gente vai responder. Exatamente. Tá bom? Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado. Até mais.